o título que eu dei para essa devocional é Sai Fora, ou seja, foge, sai daqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Olha só o que diz a palavra de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na campina. Fuja para as montanhas ou você será morto. Quem são os personagens desse texto? Ló e alguns anjos de Deus que estavam dando esse recado para ele de urgência. Estava falando para ele, sai fora daqui, correndo, pica a mula, dá linha. Não é assim que a gente ouve falar? Estava falando isso para ele. Por quê? Sodoma, Gomorra estava sendo destruída. E Deus, por misericórdia, estava salvando, assim como Abraão, estava salvando a Ló, sua esposa e seus filhos. Aí você imagina a tristeza de Abraão de pensar, ver ali toda a cidade sendo destruída e ainda por cima ele pensar que não havia nem sequer 10 justos para serem ali as justificativas de toda a cidade, ali todas as cidades. Olha só que interessante. Mas aqui, quando eu me detenho nesse texto aqui dos anjos que tomaram Ló pela mão, eles tiraram ele ali à força dessa cidade para ele ser poupado, nós aprendemos algumas coisas. Aqui no verso 17, nos ensina que, primeiro, os anjos dizem para ele, olha, escapa-te, sai pela tua própria vida. Exatamente isso. Deus, ele sempre vai fazer a parte dele, mas é necessário que, para fugir do pecado, para que a gente fuja das dificuldades, para que a gente não entre em enrascadas, para que a gente não entre em polêmicas, para que a gente não entre em demandas que não nos levarão a nada ou podem nos levar em muitos prejuízos, é necessário que façamos também a nossa parte. Escapar do mundo é uma ordem, é um imperativo de Deus para nós, mas ela se refere a uma decisão também pessoal. Deus ele não nos vai obrigar a nada, mas Deus ele vai nos orientar, mas ele espera a nossa decisão. Quando aqui diz, foge da condenação, foge do juízo, é hora da gente fugir da ira de Deus. Quantas coisas que cometemos que levam à ira de Deus. Hoje nós vimos aí, se a gente for olhar a lei levítica, quantas coisas hoje estão sendo colocadas como normais, mas que despertam a ira de Deus. E nós, conhecendo a palavra de Deus, devemos fugir de todas essas coisas. Escapar pela nossa própria vida, fugir por amor à nossa própria vida, quer dizer que nós temos ainda uma responsabilidade, que é também de levar conosco a nossa família. Todas as vezes que nós nos colocamos nessa posição de atender um chamamento de Deus e tomarmos uma posição, isso significa diretamente a proteção aos nossos familiares. Quer queiram, quer não, mas eles estarão sendo abençoados, como foi aqui, a mulher de Ló e os filhos. Depois você conhece a história, sabe que ainda assim, quando ela olhou para trás, houve uma sentença sobre a vida dela. Mas esse texto ainda nos faz pensar quando nós não devemos olhar para trás. Aqui os anjos ensinaram a Ló a não olhar para trás. E isso nos ensina que a nossa vida não deve se deter naquilo que aconteceu no passado, quer seja bom ou quer seja ruim. As coisas boas, às vezes, geram para nós esse tipo de alimento velho, que a gente fica, olha, no passado eu fiz isso, eu fluía nos dons do Espírito Santo, olha, eu já preguei muito, olha, eu já tive um ministério, olha, eu já servi o pastor, olha, eu já servi a minha igreja. Essa conjugação passada não adianta nada. Nós temos que buscar a conjugação de um presente para um futuro, de uma nova esperança. Assim como também os pecados do passado, as dificuldades do passado também não devem nos deter.
olha, pastor lá atrás pisou na bola comigo, lá atrás meu marido mandou encatar coquinho no asfalto, lá atrás a minha esposa falou que era para eu sair de casa, até hoje isso me dói. Não, temos que parar com esse milindre. Por isso que aqui os anjos ensinam para que não venha o juízo sobre nós, que nós não nos detenhamos olhando para o passado. Outra coisa que aprendemos aqui é que nós não devemos parar, temos que ir para o monte, não devemos parar na campina. Quantas vezes os holofotes do mundo, as luzes do mundo, elas querem nos seduzir? Nós olhamos para um lado, olhamos para um outro, nós nos deslumbramos, mas a ordem de Deus está justamente para que vigiássemos nisso. Nós não podemos parar na vida cristã. Há um monte para ser escalado, para a gente subir. Há um monte, um lugar de encontro com o Senhor. Um monte significando esse lugar de salvação. Por isso que o anjo aqui foi muito claro. Não pare na campina. E então nós não devemos aqui caminhar na dúvida. Vou para cá, vou para lá ou vou para o monte? A partir do momento que a gente dá ao nosso coração essa chance de erro, certamente nós já estamos entrando num caminho de perigo, num caminho ali que pode ser sem volta. Por isso que todas as vezes que nós nos justificamos muito em alguma coisa, pode ter certeza que é pecado. Quando uma pessoa diz, mas eu fiz isso por causa disso, começa a justificar demais, pode ter certeza que é pecado. Porque as coisas verdadeiras, elas se provam por si próprias. Então, aqui, não parar na campina significa não atender à sedução do mundo. E neste mesmo versículo, a gente aprende também aqui com os anjos, que ensinaram a Ló a fugir do juízo e da condenação de Deus, porque eles mandaram que ele fosse para os montes, que é exatamente a busca do lugar santo, o lugar de refúgio, o lugar de bênçãos para nós, que é o quê? O colo do Senhor, o abraço do Senhor, é nos abandonarmos nesse abraço gostoso de Deus, é o lugar santo. É quando isso nos separa da corrupção, isso nos separa do pecado, que deixamos para trás. Mas nós precisamos, então, saber que ainda tem um esforço. Subir um monte nem sempre é algo fácil. Requer vontade, requer força, requer destreza. Então, para subir esse monte, do mais alto ao mais baixo, nós precisamos ter essa força para subir o monte. E aqui, Ló, ele experimentou ir buscar o verdadeiro lugar, o lugar de adoração. Ele teve essas oportunidades todas. E a pergunta que nos fazemos por esta devocional, nós estamos escapando do mundo, saindo fora do mundo pela nossa alma? Pense direitinho e que essa devocional lhe traga essas reflexões e que você continue rumando aí para o alvo que é Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Carol? Glória a Deus, palavra abençoada. Quando fala assim, edifica. sai fora, o povo até assusta. Hein? Não, sabe o que foi engraçado? Eu estava comentando antes e de repente apareceu no TP, sai fora. Aí eu achei que era sai fora para eu sair fora daqui. Já era o tema ali para ser gravado. O que eu fiz de errado, né? Mas aí eu falei, não, é o devocional, sai fora, é no devocional. Então vamos orar, selando essa palavra, essa semente, e que nenhuma ave de rapina venha roubar a semente que Deus trouxe para o meu coração e para o seu coração nesse dia. Pai, nós te somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, te glorificamos. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. O Senhor sempre traz palavras que nos restauram, que nos confrontam para nos transformar. Obrigada porque estamos em obra, mas temos o Senhor como um grande arquiteto para transformar a nossa história. Entregamos a nossa vida diante do Senhor, entregamos a nossa casa, entregamos os nossos sonhos, entregamos os nossos projetos a Ti, Jesus, para que o Senhor conduza-nos conforme a Tua vontade, que é sempre boa,
perfeita e agradável. Obrigada pelo privilégio de viver mais um dia diante de Ti. Obrigada pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos neste dia para a glória do Teu santo nome. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.